Agora, como é que você vê a Alemanha nessa história? Agora tivemos a eleição positiva ontem, né, do centro-direita ter vencido e que tem uma posição pró-Ucrânia. Como é que você está vendo essa ajuda da Alemanha? Ela é efetiva mesmo? Como é que você vê essa questão? Eu acho que a vitória do Merz na Alemanha foi excelente para a Ucrânia, até porque mostrou uma coisa muito importante. O AfD vinha crescendo, o AfD é o que eles chamam de extrema-direita, lá não sei se é extrema-direita, mas enfim, é o que eles chamam de extrema-direita lá na Alemanha. Só que o AfD, a coisa de algumas semanas atrás, colocou uma posição pró-Rússia. Disse que, se fosse eleito, queria cortar a ajuda para a Ucrânia e acabar com as sanções com a Rússia. E, em função disso, o crescimento deles diminuiu. Ou seja, eles pararam de crescer, ficaram lá nos 20%, que já era mais ou menos o que eles tinham mesmo antes. Ou seja, essa eleição foi boa por esses dois aspectos. Primeiro, que ganhou um candidato que é de direita pró-Ucrânia, abertamente pró-Ucrânia, e ainda mostrou que essa posição... É o que eu sempre falo, o que tem futuro no mundo é a direita pró-Ucrânia. Não existe futuro para a direita pró-Rússia. Esse pessoal todo aí que fica falando gracinha pró-Rússia, espero que esteja ganhando dinheiro, porque se vai ganhando dinheiro, pelo menos isso, né? Embolsou alguma coisa. Vai dar um trabalho danado depois para desdizer tudo que disseram nessa situação, porque vai ficar muito feio no final dessa guerra, né? Enfim, mostrou claramente que direita, declarar pró-Rússia, você perde voto. Na Alemanha, em qualquer lugar do mundo. Eu espero que o Trump esteja prestando atenção nessa lição da Alemanha. Como é que você analisa essas declarações do Trump, que, a meu ver, foram completamente sem noção, completamente temerárias, né? O que você acha que está por trás? Estão falando que é um jogo, ele está fazendo um jogo duplo, que ao mesmo tempo não interrompeu a ajuda na Ucrânia, ele está jogando dos dois lados. Como é que você vê isso? Pois é, o que eu acredito? Tem duas visões para você ter nessa história, né? O pessoal da esquerda lá nos Estados Unidos está dizendo, tá vendo, o Trump é um agente russo, não sei o que lá, surgiu até requentaram até uma notícia de que ele seria o agente Krasnov, que foi recrutado, não sei o que lá, coisa e tal. Existe essa possibilidade? E eu acho muito pouco provável isso, eu acho muito pouco provável. Mas o que eu acho que está acontecendo é o seguinte, o Trump ele ficou fascinado com a ideia de promover a paz, ele vendeu essa história, e de fato, durante o governo dele, os primeiros 4 anos de governo do Trump, os Estados Unidos não entrou em nenhuma guerra, ao contrário, saiu de guerras e coisa e tal, e ele gosta de se colocar como um cara, um fazedor da paz. Ele está certo, ninguém gosta de guerra, guerra é uma coisa ruim, a gente realmente não deveria buscar guerra de forma alguma, né? Só que o que talvez ele não tenha percebido é que um fim ruim para uma guerra, ou seja, forçar um acordo na base da cacetada, pode ser ainda pior, né? Então, o que eu acho que está acontecendo é isso. O Trump ele foi mordido pela vontade de dizer que fez a paz. Ele conseguiu empurrar um acordo para o Netanyahu, que eu também acho que foi um acordo ruim. Não acho que esse cessar-fogo lá foi uma coisa boa, foi empurrado pelo Trump sobre o Netanyahu, e ele queria agora empurrar um acordo ruim também para a Ucrânia na guerra com a Rússia, para poder dizer que, olha só, eu entrei e fiz a paz e coisa e tal, tá vendo? Eu que mando e sou maioral e não sei o que lá. E, de novo, eu acho válido você querer a paz, eu acho que a gente tem que buscar a paz mesmo, mas fazer um acordo ruim não é paz, é botar um esparadrapo numa perna quebrada, você vai ter problemas muito maiores mais adiante. Então, você tem que fazer um acordo, temos que fazer um acordo de paz, e aliás o Zelensky não se recusa a negociar nada, está negociando com o pessoal lá, mas não pode ser um acordo absurdo, uma coisa que não respeite a integridade territorial da Ucrânia, né? Nenhuma solução que não respeite a integridade territorial da Ucrânia é possível neste momento. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Nisso daí, eu imagino que o Trump ele começou nessa onda. Por quê? Porque ele deve ter conseguido do Putin alguma promessa de que, olha só, se você fizer isso, eu prometo que eu paro a guerra e coisa e tal, né? Era tudo que ele queria ouvir, ele queria dizer que podia parar a guerra e coisa e tal. Só que duas coisas, o Putin não vai cumprir, o Putin é um mentiroso patológico, e mais do que isso, ele está numa situação desesperada politicamente lá na Rússia, se ele der um passo para trás ele cai, então ele não vai parar essa guerra, né? Ele prometeu para o Trump, prometeu um monte de coisa, mas não vai parar. O Trump, iludido, achando que ia conseguir esse acordo, falou um monte de besteira para tentar chegar nisso daí. Só que agora, o próprio Trump já percebeu isso. Se você reparar as declarações dele, começou num máximo lá dizendo que não, que Zelensky é um ditador e que Zelensky é isso, que tem que sair e que a Ucrânia tem que pagar 500 bilhões de dólares para os Estados Unidos e não sei o que. Começou com um monte de palavrório que, né, absurdo, assim, e agora, se você vê, ele já está
diminuindo, já não está falando mais do Zelensky traidor, do Zelensky ditador, não está falando mais dos 500 bilhões, já falou que tem, a última mensagem dele são dezenas de bilhões de dólares. Dezenas de bilhões de dólares, de fato, os Estados Unidos deram para a Ucrânia. 500 bilhões, não, é mentira, simplesmente, né? Enfim, o próprio Trump está percebendo que isso está machucando ele nos Estados Unidos, porque as pesquisas de opinião mostraram que ele perdeu popularidade por conta desses ataques gratuitos contra um aliado, e não vai chegar na paz. Não tem chance, isso não vai acontecer. Essa ilusão que o Trump botou para ele de que ele vai conseguir um acordo de paz rápido, não vai acontecer. E eu falei isso no meu canal, né? Tudo leva a crer que a promessa que o Putin tinha feito para o Trump é que hoje ele declararia um cessar-fogo na guerra. Hoje, dia 24 de fevereiro. E a gente já sabe que já não declarou. Então não vai ter isso. O Trump acreditou no Putin e já se viu traído pelo Putin. O que eu espero é que o Trump agora perceba o problema, né? Ou seja, não tem alternativa. A alternativa que ele tem é continuar a ajuda para a Ucrânia, mandar mais armas para a Ucrânia e aí sim derrubar o Putin. Tem uma outra história, uma outra alternativa para isso daí, tá? Que é o medo do desfacelamento da Rússia. Isso não é uma coisa nova, tá? Desde a época do Biden, também muita gente fala que, inclusive, que isso é uma política dos Estados Unidos, não é uma política nem do Biden, nem do Trump. E isso faz sentido, porque, como eu sempre digo para vocês, os Estados Unidos é um país muito mais institucional do que o Brasil, por exemplo. O presidente, por mais que possa muita coisa, lá não pode chegar e ficar fazendo as coisas de qualquer jeito. Então, eu creio que pode haver, de fato, um componente de política externa americano, que é o medo do esfacelamento da Rússia, né? Algumas estimativas que foram feitas pelo Pentágono falam em 20 milhões de mortos em caso de guerra civil na Rússia e 20 milhões de refugiados procurando imigrar para a Europa e para os Estados Unidos. Imagina, 20 milhões de russos correndo da Rússia, tentando entrar para os Estados Unidos, tentando entrar para a Europa. Se hoje a gente já tem um problema enorme com imigração, imagina nessa situação, né? Então seria uma catástrofe enorme esse esfacelamento da Rússia. E muito por isso que o Biden ficava naquele conta-gotas dele de mandar arma para a Ucrânia, manda uma coisinha aqui, manda uma coisinha ali, não mandava arma decisiva para a Ucrânia ganhar essa guerra, né? Então isso é uma outra visão, pode ser que o Putin esteja também agindo nesse entendimento de que não pode, tem que tomar cuidado para o Putin não cair na Rússia, porque seria muito pior se o Putin cair na Rússia, né? Enfim, eu não sei, eu acho que tinha que cair mesmo. Também acho, Putin tinha que cair, só que exatamente, se ele cai, quem que assume? Um general? Porque a Rússia não tem democracia, não tá lá, é um grupo ditador, o Putin e seus aliados, se ele sai, vem um general lá que fica no lugar, né? E depois a Rússia tem controle do próprio território, porque eles têm milícia, eles têm as polícias internas, né, que reprimem as manifestações e tal, né? Uma outra questão, agora se o Trump agora está distanciando da Europa, né? E a Europa agora está bancando a Ucrânia. Ficaria muito chato para a Europa, que está bancando a Ucrânia, aceitar uma saída que favoreça muito a Rússia, né? Não, isso para a Europa, essa questão? Para a Europa isso seria um suicídio, porque todo mundo sabe que esse negócio não pararia ali, né? Não porque eu sei, o Putin hoje está mal conseguindo se manter de pé, mas se ele ganha a guerra da Ucrânia, aí a história é outra coisa. Aí realmente ele vai ganhar força, vai ganhar não apenas a vitória em si, né? Os recursos econômicos em si, mas como todos os militares da Ucrânia. Para pensar, hoje em dia um dos batalhões mais fiéis do lado do Putin é o batalhão Armat, que é da Chechênia. Lembra a Chechênia, que queria independência da Rússia, que brigou pela independência da Rússia, que teve a Chechênia toda destroçada pelos russos e coisa e tal, e o Ocidente não fez nada, né? Pois é, a Chechênia, hoje em dia, luta do lado do Putin. Tá lá o exército. E se eventualmente acontecer do Putin conquistar a Ucrânia, esse exército da Ucrânia, que é um exército formidável, hoje em dia é o maior exército da Europa, vai ser usado pelo Putin contra a Europa. Com certeza eles farão isso, né? Sempre o Putin nunca escondeu que o sonho que o sonho dele é reaver os países bálticos, né? Então certamente você vai ter problemas aí. A Europa não tem alternativa. E o que está acontecendo no final das contas é justamente que os Estados Unidos está ficando numa posição secundária em termos de geopolítica com essa coisa do Trump. Eu não acredito que ele vai seguir nesse caminho, tá? Eu acho que o Trump vai se tocar do problema e rapidamente vai mudar de posicionamento. Mas vamos ver o que vai acontecer, né?
Você chegou a estudar aquela questão das terras raras, se a Ucrânia tem realmente isso, todo esse subsolo tão rico assim da tabela periódica ou não? Tem sim. Na verdade, não só terras raras, como muito petróleo e gás também, né? Recentemente, em 2013, foi identificado uma grande reserva de gás ali na região de Poltava, que rivalizava com as reservas russas, né? Isso é um outro fator que pode ter levado o Putin a invadir a Ucrânia, o medo da concorrência comercial, né? Hoje a Rússia tem uma quantidade enorme de reservas de gás e petróleo e coisa e tal, e basicamente não tem concorrentes, porque a Rússia fica do lado da Europa, então podia vender muito barato para a Europa. Se a Ucrânia começa a produzir petróleo e gás ali do lado, né, e com reservas significativas também, não eram tão grandes quanto as russas, mas significativas também, criou uma concorrência para abastecer a Europa, né? Então eu não tenho dúvida que isso é um dos motivos, tá? Mas essa questão toda das terras raras, a discussão toda é que é tudo prospecção, tá? A gente não sabe ainda quanto que tem de terra rara ali na Ucrânia. Esse tipo de coisa, você tem a suspeita de um monte de coisa. É igual a nossa margem equatorial do petróleo aqui no Brasil, né? Tem gente que diz que tem mais petróleo no Amapá do que tem nos Emirados Árabes Unidos, ali na Península Arábica. Será? Não sei, né? A Venezuela, que fica do lado ali, de fato, é a maior reserva de petróleo do mundo. Pode ser que o Amapá tenha tanto petróleo quanto? Pode ser. Mas até você fazer, de fato, as perfurações e saber exatamente o que tem, não dá para saber. O fato é o seguinte, essa questão das terras raras foi levantada pelo próprio Zelensky como uma maneira de ajudar o Trump a apoiar a Ucrânia. Ou seja, toda a campanha do Trump foi ele reclamando que o pagador de impostos americanos está mandando dinheiro para a Ucrânia e que não sei o que lá, e que isso é um absurdo, que tem que gastar dinheiro com os Estados Unidos e coisa e tal. Bom, e isso é um erro, tá? Porque os Estados Unidos assinaram o Memorando de Budapeste, se comprometeram a ajudar a Ucrânia. Então, se o Trump rasgar o contrato que foi assinado lá atrás, o que vai acontecer? O próprio Trump não vai conseguir assinar mais contrato com ninguém. Quem é que vai aceitar assinar um contrato com os Estados Unidos se daqui a 4 anos pode mudar o presidente e vai jogar fora o contrato e não quer dizer nada, né? Não pode, ele tem que respeitar o Memorando de Budapeste. É obrigação, sim, do pagador de imposto americano bancar essa guerra. Sim, é. Mas é lógico que o Zelensky quer uma coisa positiva, que é uma situação ganha-ganha para os dois lados, né? Então ele levantou essa possibilidade. E, de fato, o Trump gostou desse negócio, foi nesse caminho. E eu tenho certeza que eles vão chegar num acordo. O que o Zelensky está se recusando a assinar é porque o primeiro acordo proposto pelos Estados Unidos era um negócio tipo assim, você me dá tudo e eu vejo o que eu faço por você. Porra, aí isso não é acordo, pô. Isso daí, o que o Zelensky está querendo é um negócio, uma situação ganha-ganha, uma coisa que os Estados Unidos possa ter um lucro, não tem problema nenhum com isso, mas que também atenda às necessidades de segurança da Ucrânia. Eu tenho para mim que isso vai sair, esse acordo, mas vai sair em 3, 5 meses, aí depois de muita negociação, de chegarem num ponto razoável para os dois lados, né? Eu soube que os Estados Unidos já mandaram uma terceira versão desse acordo, em que eles basicamente repetem a garantia que está no Memorando de Budapeste. Olha só, não dá, não é muito pouco, né? Dizer que simplesmente reforça a garantia do memorando de Budapeste, né? O pessoal está usando isso como, se faltar papel higiênico, você pode usar o memorando de Budapeste atualmente. A verdade é essa, né? Os Estados Unidos não ajudou a Ucrânia como deveria ter ajudado muito mais. Então, certamente o Zelensky não vai aceitar esse acordo também, mas vão chegar num ponto em que vai ser razoável para os dois lados. Outra questão é dos fundos russos que foram aplicados na Europa. A Europa congelou, estava usando juros, e agora parece que estão querendo usar o principal. O que você chegou a ver essa questão? Estão ameaçando fazer isso. São 300 bilhões de dólares russos que estão congelados na Europa. Até aqui eles deram um empréstimo com base nos juros desse dinheiro, né, para a Ucrânia, mas agora estão querendo usar o principal. Isso é bom por dois aspectos, né? É bom porque ajuda a Ucrânia, evidentemente, e é bom porque tira essa expectativa do Putin de reaver esse dinheiro no futuro. Não tenha dúvida, o Putin quer reaver esse dinheiro, né? É um bocado de dinheiro isso daí, né? A Rússia está numa situação econômica muito ruim. E tem também dinheiro congelado da Rússia nos Estados Unidos também. Então, eu acho que é uma boa saída isso, esse uso dessas reservas russas contra a Ucrânia, porque dá o recado duplo, né? Dá o recado para o Putin, que ele se ferrou mesmo, e ajuda a Ucrânia nessa história. O outro lado disso daí é que esse dinheiro seria primariamente usado para a reconstrução da Ucrânia.
Evidentemente, quando essa guerra terminar, o agressor é a Rússia, não tem ninguém que questione isso, e o agressor tem que pagar pela reconstrução do país que foi destruído, né? Então ninguém tem dúvida que a Rússia vai ter que pagar por isso. Existe uma negociação rolando aí nos bastidores, isso foi falado por um deputado republicano ligado ao Trump lá nos Estados Unidos, que seria a seguinte solução, né? A Ucrânia devolve os territórios invadidos da Rússia, a região de Kursk, a Rússia devolve os territórios invadidos na Ucrânia, Crimeia, Donbás, todos os territórios invadidos da Ucrânia, e em troca a Rússia não precisaria pagar nenhuma indenização. A Rússia receberia o dinheiro dela todo de volta, não precisaria pagar nenhuma indenização para a Ucrânia, e os Estados Unidos e a Europa se comprometeriam em bancar um plano Marshall para reconstruir a Ucrânia, e aí a Rússia seria uma saída honrosa para a Rússia. O Putin pode dizer lá que desnazificamos a Ucrânia, tiramos os nazistas da Ucrânia. No momento que ele tirar as tropas russas da Ucrânia, desnazificaram a Ucrânia, porque os nazistas é tudo russo mesmo. Então, ou seja, isso seria uma saída viável. Pode ser que comprometendo esses fundos, você tenha uma carta a menos para negociar com o Putin. Mas, enfim, aí o que vai ser a saída final dessa história é muito difícil de dizer. Você acha que a Ucrânia estaria disposta a ceder uma parte do território em troca de paz ou não? Não, acho que não tem nenhuma chance. Nenhuma. Não, você pode ter uma coisa temporária. Uma outra proposta que foi estudada seria o retorno às fronteiras de 2020, né, 2022, né? Ou seja, a Crimeia e o Donbás ainda com a Rússia, mas todos os outros territórios que foram ocupados voltando para a Ucrânia. Mas eu não acredito que seja possível, porque a própria Constituição ucraniana proíbe ceder territórios. Então, eles não podem ceder territórios. O que pode fazer é voltar ao acordo de Minsk III, né? Ou seja, o acordo que tinha a Ucrânia reivindica a Crimeia, reivindica o Donbás, mas, por enquanto, está ocupado pelos russos. O problema disso, como eu falei para vocês, isso para a Rússia é muito ruim. A Rússia não consegue manter economicamente viável a Crimeia e o Donbás dessa forma como estão hoje. Então, no final das contas, para a Rússia não interessa isso. Outra questão, você sabe quantos russos já fugiram da Rússia, principalmente os jovens, né, homens fugindo do serviço militar, levando talvez familiares? Você tem alguma estimativa disso? Eu não tenho estimativa não, mas foi uma quantidade muito grande, né? Tanto da Rússia quanto da Ucrânia também, muita gente foge em guerra, né, infelizmente. Mas, assim, a Ucrânia, muita gente voltou também, tá? Kiev chegou a ter, tinha uma população de 2 milhões, chegou a cair para 1.300.000, já está agora em 1.700.000, já voltou muita gente para a Ucrânia também depois do início da guerra, né? Justamente porque o pessoal saiu muito no início com medo que a Ucrânia ia cair totalmente, que os russos iam invadir tudo, né? Depois que viram que a Ucrânia está segurando, e mesmo na pior das hipóteses, né, Kiev, toda aquela região central da Ucrânia não vai ser afetada pelos russos, então muita gente voltou. Agora, a Rússia, o problema maior lá é a economia, né? Porque se por um lado a Ucrânia tem o apoio econômico da Europa e, portanto, a economia continua funcionando lá, as coisas continuam funcionando muito bem, a Rússia ainda tem muita coisa funcionando lá, porque é um país muito maior, é um país que tem uma autossuficiência grande, mas a situação econômica está ficando catastrófica lá. A gente ouve conversas lá sobre a Damiulina, que é a comandante do Banco Central russo, sobre acabou o dinheiro, não tem grana, né? Tem indústrias bélicas lá na Rússia que estão funcionando obrigadas. Tipo, o governo russo não pagou a última encomenda, eles não têm dinheiro, mas não pode parar de fabricar, porque, né, tem guarda lá com a arma na frente, obrigando eles a fabricarem coisas para o exército russo. Isso é uma situação que não é sustentável por muito tempo. Em algum momento essa indústria vai quebrar, as pessoas não vão conseguir mais produzir nada. Então, a situação na Rússia tem esse problema muito maior de fuga por conta da questão econômica do que no caso da Ucrânia. Ao contrário, na Ucrânia, a expectativa de um monte de gente é que a Ucrânia vai entrar para a União Europeia. Se falou nesse último encontro lá em Kiev que a data proposta é 1º de janeiro de 2030 para a entrada da Ucrânia na União Europeia. E aí, meu amigo, você cria um incentivo econômico muito grande, porque você sabe que um país entrando na comunidade europeia vai enriquecer. A Ucrânia é hoje um país muito pobre, né? Mas você tem essa perspectiva. Então, por exemplo, uma coisa que eu estava lá e muita gente falou assim, pô, Peter, compra um imóvel lá, porque vai valorizar quando a guerra acabar e entrar para a União Europeia. Ninguém está vendendo imóvel na Ucrânia, ninguém vende, porque está todo mundo com a mesma ideia. Eu vou segurar, porque isso aqui vai entrar na União Europeia, eu vou ganhar dinheiro para caramba com isso. O mercado ninguém vende na Ucrânia imóvel por conta disso, está todo mundo segurando, vendo essa
essa possível melhora, né? Então, essa expectativa que você tem na Ucrânia, você não tem na Rússia. Então, por isso que muitos jovens têm saído da Rússia, sim, principalmente o pessoal mais capacitado, que consegue emprego no exterior. Isso é sempre uma tragédia para o país, né? Aliás, está acontecendo isso no Brasil também, né? Quando você começa a ter um país que você não vê perspectiva de futuro, quem foge é principalmente o jovem capacitado, porque ele é o mais fácil de conseguir emprego em outros lugares, de conseguir colocação, de conseguir migrar. Isso acaba duplamente ferindo a economia do país, né? É complicado mesmo, né? É muito triste aí para a Rússia. Na realidade, o Putin ele tá comprometendo o futuro da Rússia, né? Porque a Rússia estava indo bem com acordos favoráveis com a Europa Ocidental, com a Alemanha, e agora rompeu esses acordos, está sacrificando a juventude, né? É uma tragédia que esse homem fez. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.